Nesse vídeo eu vou te falar qual é o número de alunos ideal para a sua aula online. Vamos nessa! Então, beleza. Eu sou Amanda Araújo, professora de inglês e mentora de professores de idiomas, e eu tenho o Instagram mais útil para você na vida, para você ter sucesso na sua jornada de aula particular, que é o @asamentoria. Vou deixar aqui já para você seguir, acompanhar, porque lá eu posto todo dia. Posto as novidades, posto tudo de bom que tá tendo para você, então é bacana você seguir lá sim. E seguir aqui no canal também, claro, para você saber quando eu liberar os vídeos e acompanhar, porque a gente posta conteúdo de muito valor. Se você não aproveitou ainda, tá chegando agora, fica à vontade, tem muito conteúdo já nesse canal. Se você tá chegando agora também já sabe que minha garganta é uma coisa que fica essa coisa, né, por causa do professor, mas estamos aí. Então, beleza. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre qual o número de alunos ideal para a sua turma. Já temos aqui nossas anotações, então como você pode ver são 2 páginas de conteúdo que eu anotei para falar aqui para vocês. Porque, gente, esse é um assunto controverso, talvez. Porque quando você vai buscar essa informação na internet, você vê vários tipos de informação, né? E tem umas pessoas que são ferreamente contras e tem pessoas que acreditam que talvez não esteja explorando opinião ainda. Mas é o seguinte, esse assunto eu vou começar baseado no livro do Celta, tá? Então, esse livro aqui é um livro que é recomendado, veja você mesmo, que é recomendado para você estudar quando você está fazendo o Celta, tá? Então eu estou seguindo o direcionamento deste livro, então caso você tenha visto a opinião de outras pessoas, veja no que elas se baseiam, se é apenas uma preferência ou se realmente é uma decisão, uma opinião fundamentada, tá bom? Para você saber se você quer se fundamentar por alguma coisa ou apenas pela opinião dos outros, você é livre e faça o que você preferir, né? Beleza. Eu vou deixar aqui na tela um pedacinho, um parágrafo, tá? Pequeno, claro, do nosso livro. E aí tá em inglês, sorry se você não é professor de inglês no caso, mas eu sou, né? Então o livro é em inglês, o Celta também é em inglês, caso você também não saiba, PS, o Celta é um dos melhores cursos para professores de inglês do mundo, literalmente. Então, por isso que eu tô me baseando por ele, tá? Então eu vou deixar aqui em inglês, mas em todo caso, você pode pausar, tá? Pra ler, se você quiser aí, pra estar professor de inglês, tranquilo. Em todo caso, eu vou falar sobre o que a gente vai ler aqui, tá? O que vai aparecer aqui. Então, vamos lá, que eu vou falar sobre isso. O que tá falando aqui pra gente é o quê? Gente, que 10 a 15 alunos em uma turma é um luxo, né? É quando você consegue dar atenção individual para esses alunos. De 30 a 40 alunos é quando você tem uma turma padrão, né? Vamos colocar assim que é o número típico. E ali 100, 200 alunos é uma turma grande, que, baseado no que ele tá falando, não é você não consegue fazer, né, dar uma atenção individual para esses alunos, mas ele fala que ainda é possível ter sucesso. Ele também não fala que, se você tem 100, 200 alunos, eles não vão aprender, tá? Ele também fala que é possível você ter sucesso com esses 100, 200 alunos. Então, eu, Amanda Araújo, incrível, maravilhosa, estou aqui na sua vida neste momento para te falar que 4 alunos não é uma turma. Então, se doeu em você aí, pega essa dor, trata ela com carinho, calma, vamos falar sobre isso. Cara, é o seguinte, 4 alunos não é uma turma. Não é uma turma, 4 alunos é um quarteto, tá? Eu sei matemática, mas gente, olha só. Agora falando sério, 4 alunos não é uma turma, por quê? Primeira coisa, eu queria que você pensasse aí, você pode até pausar o vídeo pra pensar, se você achar melhor. Mas da onde que veio essa ideia? Não é uma pergunta retórica, para e pensa. Da onde começou? O que aconteceu que tem na sua cabeça, caso tenha, se não tiver, beleza. Mas caso tenha na sua cabeça, por que a pessoa pensa, eu vou abrir uma turma de 4 alunos? Sei lá, 5? Pode ser 5. Até 6, assim. Mas eu quero no máximo 6 alunos. Vamos colocar que você colocou na sua cabeça. Eu vou abrir uma turma de no máximo 6 alunos. Da onde veio isso? Pause o vídeo, momento, reflexão. Tá bom, você pode pausar, não vou ficar calada. Então, você pensou, de onde que veio isso? O que será que aconteceu? Porque assim, gente, desde que eu fiz inglês, desde criancinha, há anos e muitos anos, a minha escola tinha 18 alunos na turma. E era escola de inglês, não tô falando de escola tradicional não, tô falando de escola de idiomas, escola de inglês. E era uma escola de ponta, né? Inclusive, mas assim, uma escola de referência em Brasília, que é a capital do país, né, atualmente. Então, ninguém duvidava, nossa, mas será que 18 alunos na turma vai funcionar? Nossa, mas será que 18 alunos na turma é eficiente? Será que meu filho não tinha que fazer aula particular, aula VIP? Gente, todo mundo sabia que funcionava. Era a escola de ponta
E por que todo mundo sabia que funcionava 18 alunos numa turma? Porque tinha resultado. Era por isso que as pessoas sabiam que funcionava. As pessoas não contestavam porque a gente tinha as maiores aprovações, os melhores, né, as questões das certificações que os alunos aplicavam e eram aprovados. Os alunos ficavam fluentes. Então, tinha resultado. É isso que fazia ninguém duvidar. Por que uma turma com 18 alunos funcionava? Por que funcionava? E aí, isso já leva ao segundo ponto, que eu botei aqui. Chegamos num ponto sensível, que pode ser que você não conheça as técnicas de aulas em grupo, né? Pode ser que você não conheça as ferramentas digitais, de repente. De repente, você até dá aula em grupos, 10, 15, né, 20 alunos, no presencial. Mas quando a gente fala de trazer para online, você fala, não, eu tenho que montar uma turma pequena. Porque pode ser, né, igual eu falei, ou que você não conheça as técnicas ainda, pode ser que você não conheça as ferramentas digitais ainda. E pode ser que você não tenha essa segurança de como é que funciona tudo no online ainda. Mas, gente, tudo isso ainda, tá? Tudo isso você pode adquirir. Você pode vir a conhecer, a estudar, a ter esse conhecimento. Então, assim, o que eu penso só quando eu vejo uma pessoa falando, não, turma é no máximo 4 alunos, a turma é online, no máximo 6 alunos, no máximo 5, que seja. Pra mim, a impressão que eu tenho é como se fosse assim, a gente tem o CEFR, né? O nosso quadro europeu de referência, que é aquele A1, A2, B1, B2, C1, C2, dos níveis do aluno, que a gente tem que levar eles, né? Do 0 até onde a gente achar mais interessante, enfim, até onde ele estiver buscando. E aí, pra mim é como se a pessoa que fala, não, eu quero turma para 4 alunos, porque mais alunos não tem como dar atenção para todo mundo, é como se a pessoa falasse, não, o inglês, eu vou usar inglês porque eu falo, né? Mas você pode colocar pra sua língua. Não, o inglês, ele só vai do A1 ao C1, porque eu só falo até C1. Uai, você só fala até C1? E se for C1, né? Porque C1 também já é um nível bem proficientezinho. Então, às vezes a pessoa fala, não, pra mim, o CFR, ele só vai de A1 a B2, porque eu só falo nível B2. Uai, você fala até nível B2, mas o resto do mundo, ou pessoas várias ao redor do mundo, falam nível C1, ou falam nível C2. E não é porque você não fala o nível C1 ou C2 que ele não existe. Ou que, não, é ruim falar nível C1, porque eu não sei fazer o nível C1, falar nível C1, então falar nível C1 é ruim. Então, pra mim, é a mesma coisa que eu tenho. A impressão que eu tenho é sempre essa. A pessoa fala, turma de no máximo 4 alunos, pra não perder a eficiência. Turma de no máximo 4 alunos, para conseguir dar atenção. Gente, atenção é um termo amplo, né? Você não vai dar atenção pra pessoa todos os minutos da aula, porque isso chama aula VIP, em que ela tem a sua atenção todos os minutos da aula. Mas numa aula presencial, o professor dá atenção para todo mundo em todos os momentos da aula? Não, porque é impossível. O professor, quando ele tem uma turma presencial, ele vai ter um momento de quadro, ele vai ter um momento de duplas, em que vai ter as atividades, e ele vai passando de duplas em duplas para tirando as dúvidas, ou para ir ouvindo ali alguma coisa que ele possa vir a corrigir do momento de quadro novamente. Então, quando ele tá numa dupla, ele não tá ouvindo a outra dupla. Ele tá dando atenção para essa dupla. E quando eu fiz meu curso lá para professores também em Vancouver, a professora dividia muito a turma em 4. Era muito comum. Era mais comum que a dupla. Ela botava a gente em 4. E aí éramos 4 pessoas, né, num grupinho. 3 ou 4 grupinhos de 4 pessoas, enfim. E quando ela tava no meu grupinho, ela tava dando atenção pro meu grupinho. Na hora que ela ia pro outro, já aconteceu, inclusive, de eu chamar ela quando ela tava no outro grupo e ela falou assim, agora eu estou nesse grupo. E ela não veio falar comigo e nem tirar a minha dúvida e nem resolver, e era um curso, né, Celta-based, então ela tava... E ela é uma professora formada Celta-based, lógico, porque ela, né, instrutora do Celta. E aí, ela não vem. Então, assim, a gente tem que tirar da nossa cabeça essas limitações que vêm de não sei da onde, caso você tenha descoberto, pode deixar aqui no seu comentário, eu acho que essa limitação veio de lugar tal. Mas, assim, pra gente poder se expandir, porque quando a gente coloca na nossa cabeça aqui, eu vou fazer uma turma de no máximo 4, de no máximo 5, de no máximo 6, a gente se limita. Igual eu falei, é como se você falasse que o C1 e o C2 são ruins, ou não existem, ou não funcionam, porque você não sabe falar o C1 e o C2. Então, o que eu tô querendo causar aqui é uma não limitação em você. É uma possibilidade de você expandir, de você ver que você pode aprender as ferramentas digitais, ou se você não conhece nem as técnicas do presencial, você pode conhecer as técnicas de dar aulas em grupos, para dar aulas em grupos, porque elas existem e elas funcionam. E na hora que os alunos começarem a aprender, mesmo estando num grupo,
ele não vai duvidar que aquilo funciona. Então, só que antes de tudo isso, você tem que não duvidar que aquilo funciona. Porque senão como é que você vai vender essa ideia pra ele de que aquilo funciona se você não sabe se funciona? Né? Beleza. Então fica meu convite pra gente aprender as técnicas. E já vou falar um pouco mais disso, essa questão das técnicas, de como a gente faz pra aprender isso. Mas o que eu queria falar agora é... Próximo tópico. Eu ia levantar o papel. É o seguinte... Se você ainda não tá convencido, tipo, Amanda, não sei e tal, brará, e caso você esteja bastante já também, mesmo assim eu vou te falar. Três desvantagens absurdas que a gente tem quando a gente coloca 4 alunos em turma. Então, a primeira coisa que a gente tem na vida gente, se falta, você colocou 4 alunos numa turma. Nossa, fechei a turma, coloquei 4 alunos, coloquei 5 alunos, sei lá. E aí você tem lá 4 alunos, João, Maria, José e Joana. E aí o José faltou hoje. O que aconteceu agora? Você tem um trio. Aí você preparou atividades em duplas e você não vai fazer, porque o José faltou. E agora você tem um trio. E aí você tem que ter sempre uma atividade preparada para fazer trios, porque se por acaso for, por exemplo, atividade que você faz um com o outro realmente, porque tem umas que você faz só pergunta, e aí você pode simplesmente adicionar uma pessoa e todo mundo se fazendo pergunta, por exemplo. Mas se você tem uma atividade que é gap fill, que aí, por exemplo, um sabe um pedaço e o outro tá vendo o outro, você não tem como colocar uma terceira pessoa. Então você vai ter sempre que ter preparado essa atividade extra. Não que isso seja um problema, mas quando faltam 2 alunos, você vai ter uma dupla. Gente, e as pessoas faltam, acredite. Eu não vou dizer que elas mais faltam do que vão pra aula, mas elas faltam muito, tá? Cada hora acontece uma coisa na vida de uma pessoa, não sei o quê, blá, blá, elas faltam muito. E aí você não tem uma turma. Então não é só porque você perde as duplas, você perde a interação dos alunos, porque quando você tem 6, 10, 12 pessoas, eles trocam de pares. Você faz a pergunta, o José com a Maria, eles fazem pergunta um com o outro, e depois você troca com a... Esqueci o par que tava. Você troca com a Joana e faz pergunta de novo e fica melhor naquela prática. Depois você troca com a... sei lá... com a Rafaela. E aí eles fazem a prática de novo. Então você tem vários alunos para fazer essa troca. E a interação aumenta, enriquece muito o vocabulário deles, a prática deles. Eles têm mais prática. E, gente, o que o aluno quer é praticar. O aluno, o que ele não quer? Ficar calado. E se você acha que numa aula com 10 pessoas não dá tempo de fala, é porque você não usa sala simultânea. Eu tenho certeza absoluta disso, tá? Me diga aqui se eu estiver errada. Aproveita e comenta aí, Amanda, você está enganada. Comenta com educação, por favor. Agora, a gente... Então, é porque não tem como. Porque se você tem uma turma com 10 pessoas e você tem as salas simultâneas, ou breakout room, que é como chama no Zoom, mas tem sala simultânea hoje nos outros programas de apresentação de aula, os alunos vão estar falando. Porque, igual eu falei, vai estar a Maria com o João lá, Maria com o João primeiro, depois você vai trocar a Maria com o José e ela vai praticar de novo, depois você vai trocar a Maria com o Pedro e ela vai trocar de novo, depois a Maria com o Rafael e ela vai falar de novo. Ela vai estar falando todo o tempo. Claro que tem um momento que você vai estar explanando para a turma toda, porque tem um momento de, claro, você observar a turma, a interação da turma, né, um momento de correção de alguma coisa, enfim, de apresentação de algum conteúdo, beleza. Mas o seu tempo de fala, ele deve ser menor do que o tempo de fala do aluno. Então, os alunos, eles têm que estar nas atividades, eles têm que estar interagindo. Nesse momento em que eles querem a conversação, em que eles querem aprender a conversação, em que eles querem falar, você tem que passar isso para eles, você tem que dar isso para eles. Então, você coloca eles nas salas simultâneas, que nada mais são do que o nosso momento de dupla que a gente tem numa aula presencial. Ou trios, ou quartetos, enfim, o que você quiser formar na hora da sala simultânea. Então tá. Então eu tava falando que a interação cai quando você tem poucos alunos, porque você não tem troca desses alunos. E outra coisa, tem 4 alunos. Um é muito bom, um é muito ruim. E eu tô falando muito ruim não pejorativo, mas um tem mais dificuldade. O outro tem muita facilidade. Um tá, de repente, um mediano e de repente o outro tem mais dificuldade. Como é que você vai fazer? Como é que você vai explorar esses alunos? Sabe? Porque você tem um grupo muito pequeno. Falei que 4 não era um grupo, agora eu tô falando que é 4, né? Que é um grupo. Mas assim, é muito pequeno, é muito pouco, gente. Então, você perde nessa interação, que é uma grande vantagem da aula em grupo. Outra coisa também é que eles acabam se vendo, depois de um tempo, como um grupo, como um coletivo. Então, eles vão ganhando confiança um no outro. Eles vão achando bacana que eles chegam na turma lá na segunda-feira à noite e eles vão ver o João, José, a Maria, a Joana, sabe? O pessoal começa a ficar mais próximo. Tem um momento que o professor faz uma piada e alguém faz uma piada
sabe? Cria-se esse senso de comunidade. Então, eles vão se dando suporte, eles podem eventualmente ficar amigos. Não todo mundo, porque normalmente não fica assim um grupo todo, né? Não é o mais comum. Mas amigos, duplas, trios e tal, e falando, e tirando dúvidas uns com os outros, e comentando alguma coisa, de repente marcando viagem. Gente, o céu é o limite, quando a gente fala de questão de socialização humana, né? Então, isso é muita vantagem quando a gente tem um grupo maior. Porque se você tem 4 pessoas e uma falta, já são 3, e aí a gente começa esse problema. Outra coisa que eu quero falar também, que essa é a segunda desvantagem, grande desvantagem que a gente tem de formar um quarteto como turma, é que é comum, tá? É comum. Então, é o que mais acontece. É uma taxa de evasão de até 10% por semestre. Então, assim, até 10%. Se você tem, por exemplo, 10 alunos numa turma, é normal que no final de um semestre, um dos alunos desista. Saia daquela turma. Porque sim, porque as pessoas, igual eu falei, essas coisas acontecem na vida das pessoas. Então, então a gente tem uma taxa de evasão de um aluno, por exemplo, por semestre, quando você tem até 10%, né? Agora, se você tem essa taxa numa turma de 4, você não tem como sair 0,4, né? Que é o 10%. Vai sair um aluno inteiro. E aí você tem 3. Se no outro semestre, no segundo semestre do ano, sair o segundo aluno, o que vai acontecer no ano seguinte? Você tem uma dupla, né? Então, você começa a ter vários problemas, porque você vai ter uma dupla, né? Então, você não tem mais uma turma, nem a turma de 4 pessoas que você achou que você tinha, você tem. Então, assim, a gente fala muito disso no Step Up, que é um curso onde eu ensino as técnicas das aulas em grupo. Então, lá no Step Up, você aprende a captação dessas turmas, como é que você faz para captar. Porque o pessoal fala, mas eu também não consigo captar aluno. Porque você não está usando as técnicas de captação para grupos, que são diferentes das técnicas de captação para VIP. Então, você tem que usar a técnica de captação para grupos. Lá no Step Up, você aprende as ferramentas digitais passo a passo, tem todo o tutorial de tudo que você precisa para dar as suas aulas. Então, você aprende todas as técnicas de aulas, tá? As técnicas para dar aulas em grupo. Então, você precisa delas. E no Step Up, a gente ensina isso. Tem a comunidade no Telegram, que a gente interage com os professores, eles interagem entre si, trocam ali figurinha, dúvidas, soluções e tal. Então, assim, é com certeza o que eu recomendo para você aprender as técnicas em grupo, para poder você expandir desse ponto, né? E aí, o que acontece quando você tá com essas 4 pessoas e saiu uma e depois saiu outra? Você vai ter que captar de novo as pessoas. Então, ou você vai ter uma dupla ad eterno, ou você vai ter que ficar captando mais gente para poder colocar nessa dupla. E quanto mais avançada a sua dupla tá, mais difícil é para você arranjar, porque as pessoas não falam inglês. Você já ouviu essa porcentagem que a gente vê em todas as escolas de idioma divulgando que temos 5%, ou 3% ou 4%, eu vejo essa variação, de pessoas falando inglês e só 1% de pessoas que são fluentes e tal. Então, quase ninguém fala inglês no Brasil, né? Então, você tem mais dificuldade de captar essas pessoas. E, gente, é muito cansativo ficar fazendo captação todo semestre para todas as suas turmas e é cansativo. Você pode fazer? Pode, como eu falei no começo do vídeo, você é livre. Faça o que você preferir. Mas é muito cansativo. Tô te falando que é extremamente cansativo. Então, quando você tem uma turma com 10 alunos, você abriu uma turma com 10 alunos ou com 15 alunos, você perdeu 2 em um ano, quantos você vai ter no outro ano? 13? 8? Entendeu? Então, até a turma acabar, já acabou o curso. A menos que você esteja fazendo alguma coisa errada, porque você não está fazendo o Step Up e não está usando as técnicas corretas, porque tem técnicas para fidelização de alunos também, tá? Técnica de fidelização, técnica de rematrícula, tudo isso você tem que aprender para usar. A gente ensina tudo isso no Step Up. E aí, se você não estiver usando isso, pode ser que a sua taxa de evasão seja muito alta. Como eu falei, a comum é de até 10%. Se tiver saindo 5 alunos no final do seu semestre, alguma coisa está errada, tá? Então, beleza. E o terceiro ponto que eu quero falar... que é outra coisa, que é que você tem que cobrar mais caro quando você quer fazer uma turma de 4 pessoas. Por quê? Porque a recomendação que a gente faz, inclusive para professores do Step Up, né, mas eu já comento para as pessoas em aberto mesmo, é que você cobre ali de 150 a 220 reais por aluno, né? Quando a gente abre uma turma ali de 10, 15 pessoas. E você vai faturar, se você fez uma conta rápida aí, se você cobra, por exemplo, 200 reais para 10 pessoas, você está ganhando 2 mil reais. Se você cobra para 15 pessoas, você está ganhando aí mais 200 vezes 5. Que é 2 e tanto, 3 mil. Então, é um dinheiro bacana. 2 mil, 3 mil reais numa turma, todo mês, tá? Todo mês você tirar 2 mil, 3 mil reais com uma turma.
Cara, eu acho isso incrível. Se você não acha, já aproveita e me conta aqui. E me conta o que você acha incrível, se você não acha isso incrível. Porque não vem me trazer um problema sem me trazer a solução também, não. Então, beleza. E o que acontece? A gente fala desse valor de 150 a 220. E aí você tem que trabalhar com promoções, né? Claro. Enfim, as ofertas que a gente também fala. Adivinha onde? No Step Up. Então, você vai trabalhar com essas ofertas. Então, você pode colocar uma promoção, por exemplo, né? A turma custa 199, mas até o dia X você vai pagar 179. Ou traga um amigo com você e ganhe a taxa de matrícula, né? Ou ganhe uma mensalidade. Enfim, você tem várias estratégias para você ofertar aí as suas aulas. Mais para variar, para colocar entre 150 e 220. Mais puxado pro 200 ali. É o ideal, tá? É uma recomendação interessante. É justo para cada aluno numa turma. E aí você fala, pô, Amanda, mas se eu cobrar 200... Vou colocar 200 reais aqui só pra gente facilitar o cálculo, tá? Você fala, pô, Amanda, mas se eu cobrar 200 reais para um aluno e eu tiver 4, que é o que eu tô criticando aqui pra você, e você tiver 4 alunos, você tem 800 reais? Pô, é um dinheiro bacana? É um dinheiro confortável mesmo. Mas, lembrando que turmas, 10 ou 15 alunos, a gente não faz só 1 hora de duração, a gente faz 1h30, é o recomendado. Então, você já não tá ganhando 800 por hora, né? Você já tá fazendo 1h30. E aí tá, ok, mas o que aconteceu? Saiu um aluno seu, aí agora já ficou 600 reais a sua mensalidade. Saiu o segundo, agora você tem uma dupla, custa 400. 400 é ruim? 400 é baixo por hora, porque, mas pra começar pode ser bom, realmente. Mas, não é o que é pra você estar buscando, entendeu? Essa não é pra ser a meta. Essa é a questão. Então, se você tem 400 reais, você fala, então tá, mano, então eu vou aumentar, porque já que as pessoas vão sair, ou já que a minha turma é menor, são 4 pessoas, 5 pessoas, em vez de 200, eu vou cobrar 300. Aí eu te pergunto, e quanto que tá o seu pacote de aulas VIP? Aquela que é só você e o aluno. Por quê? Porque o que eu mais vejo é o professor cobrando abaixo do valor que ele deveria cobrar. E aí o que acontece? As pessoas, elas ainda conhecem, majoritariamente, o formato de professor particular como um professor que dá aula individual, que dá aula VIP. Então a pessoa associa automaticamente, falando em maioria aqui de público, a aula VIP ao professor particular. É essa associação que ela faz. Quando ela vai procurar um professor particular, ela tá pensando em ter uma aula VIP. Quando ela pensa em ter uma aula em grupo, ela vai atrás de uma escola. É isso que as pessoas pensam. Elas ainda não sabem, de um modo geral, que os professores particulares já dão aulas em grupo e que as escolas também já têm aula VIP. Cobram uma fortuna por isso, inclusive. Se você não conhece, recomendo você até pesquisar de curiosidade. Então, e outra coisa, as pessoas pagam, tá? Só pra você ter noção de que elas poderiam pagar pra você, porque elas estão pagando pra alguém lá que às vezes que muitas ela não sabe nem se é qualificado. Mas enfim. Então, você vai... na hora que ela vem, ela já vem pensando em fazer aula VIP. Aí você vai chegar pra ela e falar assim, eu tenho essa turma aqui. Aí, se a sua turma custar 300 reais e o seu VIP custar alguma coisa perto disso, o que você acha que vai acontecer? Ela vai pegar um chorinho ali do dinheiro dela e vai pagar a aula VIP. Porque já é o que ela vinha esperando, buscando, já é o que é o conhecido para ela. Ela ainda não sabe que a aula em grupo funciona. E um fator muito grande para ela tentar, para ela descobrir, para ela dar uma chance para a aula em grupo, é o valor. Então, a recomendação é que a sua aula VIP, ela custe 3 vezes o valor da sua aula em grupo, né? E assim, esse é o ideal. Mas assim, na pior das hipóteses, no pior cenário, a sua aula VIP, ela deve custar o dobro da sua aula em grupo. Então, se você tem 300 reais na sua turma, você vai cobrar pelo menos 600 na sua aula VIP. Você tá cobrando? Porque se você não estiver cobrando, você está dando um tiro no seu pé. Você vai abrir uma turma, não vai encher essa turma, vai achar que você que não sabe fazer as coisas, que você que é um professor ruim, fica questionando a sua capacidade como professor, sendo que na verdade é apenas uma questão de técnica comercial, e vai encher a sua agenda de VIP. Aí você fala, nossa, Amanda, mas não é ruim encher a agenda de VIP. Realmente, não é ruim encher a agenda de VIP. Mas chega uma hora que você lota essa sua agenda. Se você não chegar no ponto em que você tá lotado e não faz mais nada da sua vida além de dar aula, porque isso acontece, a gente começa a pegar turma, aluno, quando você vê, você não consegue sair pra fazer um jantar, pra ir fazer um lanche, você não consegue um tempo pra poder ficar com seu sobrinho, eu no caso, você não vai pra academia direito, você tá faltando na academia, ou o exercício que você faça aí, físico que seja, ou você não tá pulando as refeições porque você tá comendo, porque você tá comendo rápido, não sei o quê. Então, isso não é ideal. Você pode chegar nesse momento, o que vai acontecer? Você vai estafar. E aí você vai falar assim, puta, eu queria ter uma turma pra poder ganhar mais em menos tempo.
E aí você vai lembrar de mim no pé do seu ouvido, falando, tá vendo? Falei que isso ia acontecer. Você se entupiu de aula VIP para poder ganhar mais dinheiro e podia estar com uma turma só, ganhando R$3.000 em 1h30. E aí, você vai fazer o quê? Aí você vai entrar no Step Up, nessa hora. Mas, gente, agora é sério, assim, ó. Tô falando de Step Up porque realmente é um curso que eu recomendo, tá? Mas, independente disso, não se fechem pra achar que a turma tem que ser 4 pessoas. Busquem informação, tá? Busquem conhecimento, explorem isso, sabe? Aumentem, expandam o que vocês têm, o que vocês são. A gente tem um recurso gigantesco que é o idioma, que as pessoas precisam. Hoje o mundo está globalizado, mais do que sempre esteve. E a probabilidade é que ele continue aumentando todas essas interseções que a gente tem entre os países. Então as pessoas querem trabalhar em outro lugar, querem morar em outro lugar, querem conhecer os lugares. Algumas coisas barateiam, promoção de passagem, promoção de não sei o quê, acomodação de não sei de onde, rosto, as pessoas conseguem viajar mais, as pessoas querem viver, querem ter oportunidade. E você tem o conhecimento que elas precisam. Você tem, sabe, um super benefício na sua mão. Você tem um super jeito de ganhar dinheiro na sua mão. Você só precisa aprender a usar ele. Então, qual que é a recomendação desse vídeo? É lógico. Abre uma turma. Se você abrir uma turma de 10 pessoas, 15 pessoas, e a turma não encher, tudo bem. Tudo bem. A gente vai tentar de novo. Você vai tentar uma coisa diferente. Se você tentar igual, vai dar o mesmo resultado. Você vai tentar uma coisa diferente no outro semestre, até você, né, aprender e conseguir fazer a turma de 10 ou 15 alunos, mas não feche a turma com 4 alunos. Não coloque esse limite para você, 4, 5, 6 alunos. Porque você vai estar se restringindo em diversos aspectos que eu falei aqui. Tô falando há 26 minutos e 18 segundos nesse momento. E você pode muito mais do que você tá achando quando você se limita, que tem que ser 4 ou 5 ou 6 pessoas. O que você precisa saber é as técnicas de captação, claro, para essa turma, as técnicas de fidelização, de rematrícula, para poder você manter essa turma, as técnicas de aula, de sala de aula, como é que você gerencia o pessoal todo para os alunos terem muito tempo de fala e para eles estarem falando e produzindo durante a maior parte da aula e sentirem que estão evoluindo e terem resultado e confiarem cada vez mais no seu trabalho e, por consequência, você também, porque quando o aluno começa a falar, você fala, eu que sou seu professor. E aí você vai saber as ferramentas digitais, tem que saber também, porque para dar aula online, né, tem que saber ferramenta digital. E é isso, basta só isso que você vai aprender. Realmente, são várias coisas, eu não tô falando pra você que é simples, não. Nem tô falando pra você que é rápido, nem que você, nossa, em um mês você vai estar em 15 turmas, com isso aqui, não é isso. Eu tô falando tenta, não se limita. Não pensa só que vai abrir uma turma pra 4, 5 ou 6 pessoas. Abre a turma, tenta captar o pessoal, usa as técnicas corretas, capta lá 10 ou 15 pessoas e depois me conta se você preferia ter a turma de 4 pessoas. De repente você prefere, vai que você é a pessoa, né? Enfim, já dizia minha mãe, tem uns que gostam do olho, tem uns que gostam da remela. Mas você me conta depois, tá? Você fala, nossa, Amanda, realmente, não, eu preferia a turma de 4 pessoas, que eu tenho que ficar captando gente um tempo inteiro, que o pessoal sai, já tem um trio. Eu prefiro isso do que ter R$3.000 ganhando todo mês e quando sair 1, 2 ou 3, 5 alunos em 2, 3 anos, não me traz nenhum problema. Então depois você me conta, tá? Então é isso, ó, segue o canal, porque eu tô aqui te contando um monte de coisa importante, tá bom? E segue lá no Instagram também pra poder a gente se relacionar melhor. Eu respondo todo mundo. Eu respondo todo mundo aqui, eu respondo todo mundo lá. Às vezes demora, mas eu respondo todo mundo, tá? E é isso, pra poder você ficar sabendo das informações. E vamos nessa. Até o próximo vídeo.